Torcedor vascaíno, bora falar de uma coisa séria. A eleição do Vasco tá chegando e os debates começaram a se acalorar nas redes sociais. Então eu acho que é importante deixar algumas coisas claras aqui pra vocês. Eu comecei a produzir conteúdo em janeiro desse ano. Quem me acompanha desde aquela época, as minhas redes sociais eram inteiramente dedicadas ao clube. Nos últimos meses eu expandi um pouco mais o meu trabalho. Quem não me conhece, eu sou ator e também tô próximo de me formar em jornalismo. Eu já trabalho com comunicação há mais de 10 anos. O intuito de eu falar de Vasco nas minhas redes pessoais sempre foi para dividir análises sobre o nosso clube, afinal eu estudo muito futebol no meu dia a dia e basicamente eu vivo de Vasco. Mas ao mesmo tempo, para mim é muito importante a clareza e a verdade. Eu não dependo do Vasco para sobreviver. Eu nunca recebi R$1 do clube e te garanto que eu jamais aceitaria por intuito político. Esse tipo de suposição começou a ser criado em função de eu ter compartilhado uma notícia de um candidato que estaria envolvido em um possível caso de agressão. O intuito de compartilhar uma informação como essa, ela não tem a ver com política. Até porque eu sempre fui a favor da SAF justamente para não dependermos mais da política suja que afundou o Vasco. Essas notícias, elas precisam ser compartilhadas em função da gravidade da situação. Existe um processo na justiça que, como eu falei, foi arquivado, mas o processo existe e houve uma briga. Ninguém inventou informação nenhuma. O jornalista, ele tem a missão de levar a notícia para o público interessado. E isso aconteceu com um dos principais candidatos à presidência do nosso clube. Isso é grave. Ah, mas isso foi em 2022 e só está sendo trazido agora. São 2 pontos. Primeiro, não importa quando foi. Estamos falando do nome que representará o nosso clube. Ponto. Segundo, a notícia ela começou a circular ontem nos bastidores do Vasco e após isso foi apurada por 2 dos melhores jornalistas esportivos que temos atualmente, que é o Lucas Pedrosa e o Vene Casagrande. Eu vou repetir, compartilhar essa notícia não tem nada a ver com política, tem a ver com o Vasco, com a imagem do Vasco. Da mesma forma que eu venho até aqui para criticar a 777 pela fama de mal pagadora que ela faz o Vasco ter no mercado, eu venho também até aqui para falar sobre um caso sério envolvendo um candidato à presidência do clube. Teve gente, inclusive, que falou: ah, mas eu não tô nem aí pra vida pessoal deles, eu me importo é com futebol. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. A vida pessoal e o que é divulgado sobre qualquer pessoa que esteja à frente do Vasco é de interesse do clube também, porque estamos falando da imagem do nosso time e isso pesa muito no mercado e na nossa marca. E por último, eu aproveito aqui para agradecer a todo mundo que comenta os meus vídeos, todo mundo que compartilha e todo mundo que me acompanha diariamente por aqui. Os meus comentários, eles sempre tiveram um espaço muito democrático e continuará tendo. Você pode comentar o que você quiser aqui, mas eu não admito insinuações com meu nome nem ofensas aos meus seguidores. Eu exijo respeito com o meu trabalho, ao qual eu me dedico tanto para trazer sempre debates interessantes para vocês. Beleza? Tamo junto e saudações vascaínas. Lembrando que eleição não precisa ser sempre com guerra.